querido amigo ouvinte. Hoje estamos aqui para falar da lição número 9 da lição da Escola Sabatina. Amigo, não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina. A Igreja e a Educação. A palavra educação do latim vem de educare, que significa instruir, não é? Ou criar. Então a palavra educação tem a sua origem, instruir. Logo, o que nós vemos na igreja? A igreja é o ambiente de instrução. Por isso ela é um ambiente tão importante. O ambiente das paredes da igreja é o ambiente de instrução. É a escola de profetas. A igreja é a escola de profetas, aonde estamos a ministrar a palavra de Deus, o ambiente adequado para se ensinar as lições da palavra de Deus. Preste atenção no verso áureo da lição número 9, querido ouvinte. Verso para memorizar. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Note bem, querido amigo, ouvinte, Paulo, você deve conhecer um pouco sobre o grande apóstolo Paulo dos gentios, o pregador da graça. Paulo aqui está se referindo aos conversos de Tessalônica, de Tessalonicenses, da Macedônia. Veja que interessante, Paulo diz, poderíamos exigir a nossa manutenção. É bem verdade que se você estuda os evangelhos e tem contato com os livros de Paulo, você vai notar que Paulo era um construtor de tendas. Então logo ele mantinha sua subsistência através da construção de tendas, não querendo ser pesado aos irmãos e principalmente aqueles conversos. Aqui a palavra carinhoso seria melhor traduzido como crianças, né? Crianças cuidadas, amadas. Era como crianças que Paulo via aqueles recém-convertidos, como bebezinhos. Bebezinhos na fé. Crianças grandes, mas bebezinhos na fé. Você entendeu muito bem isso, amigo? Veja só, querido ouvinte. Paulo aqui manifesta preocupação com a igreja recém-formada. Olha só a importância de se preocupar e orar com aqueles que estão sendo discipulados em Cristo Jesus. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Não querendo ser pesado, todavia ele ressalta que o evangelho dá liberdade a que as pessoas sustentem o missionário. Mas ele não queria ser pesado com aqueles que estavam recém-conversos. Olha que apóstolo maravilhoso. E note bem que a lição vem ressaltando o ambiente da igreja, que é um ambiente apropriado para a instrução, querido amigo. É um ambiente onde isso deve acontecer. Muitas vezes você no seu trabalho não tem tanta liberdade, porque o ambiente do trabalho não lhe pertence. Mas isso não significa que lá você não deva de alguma maneira testemunhar do Evangelho de Cristo. Não é verdade, amigo? E a igreja é o ambiente certo, onde aluno e professor se encontram. E há um contexto interessante na igreja, que o professor deve estar constantemente buscando conhecimento, pois o aluno precisa tirar suas dúvidas. Querido amigo ouvinte, aluno, você é bem-vindo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é bem-vindo a fazer perguntas. Você é bem-vindo a participar da lição da Escola Sabatina. Aqui na lição de domingo, a verdadeira educação cristã. O autor fez aqui um paralelo interessante, falando sobre rabinos, né? Mas veja que interessante. Logo aqui, Lucas 10, verso 30 ao verso 37. O que temos aqui? Temos a parábola do bom samaritano ali que Jesus contou. Jesus disse que vinha por um caminho um homem que foi maltratado, apedrejado, judiado. Passou por ele um sacerdote, passou de largo.
Passou por ele um levita, passou de largo, não o socorreram, mas veio um samaritano, atendeu, curou suas feridas, o tratou e deixou numa hospedaria e disse: aqui é tudo por minha conta. Note bem, amigos, Jesus falava para um público judeu. E se Jesus dissesse que um judeu haveria cuidado daquele homem, aquelas pessoas diriam exatamente assim: ora, ele conhecia a lei, mas aquele homem que cuidou daquele samaritano não era um judeu. Então logo eles não poderiam ter esse argumento. Mas Jesus queria dizer a importância do amor ao próximo, do amor altruísta, o amor que muitas vezes você abre mão de falar algumas coisas para fazer algo, para ganhar alguém. É isso que Jesus fala. É isso que Jesus quer trazer para nós nessa parábola. Bem verdade é que o sacerdote passou de largo? Provavelmente o sacerdote estava pensando nas leis cerimoniais, em que ele não poderia se contaminar com alguém semi-morto. E o levita, assim também, da mesma forma, eles iriam subir para Jerusalém e ministrar, e eles não poderiam ter contato com uma pessoa semi-morta. Mas haveria também o ritual da purificação, e aquele sacerdote deveria, ou aquele levita deveria deixar de participar dos serviços do templo e procurar uma purificação, que existia também para aqueles que tocaram alguém semi-morto. Então era possível também cuidar daquela pessoa, mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo um levita. Note bem, querido amigo, Jesus nos traz uma lição aqui. A lição de que devemos levar o Evangelho, nem sempre com palavras, mas muitas vezes com ações. Nem sempre poderemos chegar num ambiente e falar tudo o que queremos falar sobre as verdades maravilhosas da Bíblia. Teremos alguma restrição, aquele ambiente não nos pertence, pode ser um trabalho em que aquele ambiente não é seu, você não tem toda a liberdade ali, mas você pode vivenciar o Evangelho, de modo que a luz do Evangelho brilha através de você para as outras pessoas. Olha só, nós temos verdades maravilhosas na Bíblia, como Adventistas do sétimo dia e restauradores de brechas. Nós pregamos sobre as 2.300 tardes e manhã, sobre o juízo que acontece hoje, que é o juízo investigativo. Ele acontece em 3 fases, querido amigo, em 3 fases. Hoje passamos pelo juízo investigativo. No céu, durante o milênio, o juízo de comprovação. E após o milênio, o juízo de execução, em que Deus extermina do universo o mal para todo sempre. Deus seja louvado por isso, querido amigo. Também há uma brecha do Evangelho que nos é encarregada a nós de pregarmos, que é a teologia de que existe vida após a morte. Nós ensinamos através das Escrituras Sagradas que não existe vida após a morte, querido ouvinte. Nós também ensinamos através das Escrituras Sagradas que o sábado do Santo Decálogo, o 4º mandamento da lei de Deus, é muito importante. Ele não vai salvá-lo porque ele não tem o poder de lhe salvar, mas ele pode ser observado por você se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Então é um milagre você obedecer à lei de Deus, é um milagre você guardar o santo dia do Senhor. E lembrando, querido amigo ouvinte, o sábado é o selo de Deus para os últimos dias do conflito nessa terra. Esteja atento a isso, querido amigo. Esse é o dia que será estabelecido nos últimos dias para o grande conflito. É um dia escatológico. É um dia que Deus quer marcar o seu povo. É o selo de Deus, é esse santo dia. Em outro momento poderemos falar mais sobre isso, querido amigo ouvinte. A lição é maravilhosa. E na parte de segunda-feira, veja só, chamado a viver como luz. Olha que interessante. Nós somos a luz do mundo. Cabe a nós compartilharmos o Evangelho junto às outras pessoas, junto àqueles que estão próximos de nós. Se você não pode pregar devido a alguma restrição, devido a alguma dificuldade, ou porque você não tem certas habilidades, mas você pode adquiri-las estando no ambiente da igreja, como foi dito na lição agora de sábado. A igreja é uma sala de aula.
é uma sala de aula, querido amigo, para educar, para trazer conhecimento, para instruir, como está lá no original do latim da educação. É a sala de aula em que você pode participar, compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências e tirar suas dúvidas. Principalmente, é a escola dos profetas, querido amigo. Passando aqui para a terça-feira, vivendo como discípulos. Precisamos viver como discípulos de Jesus. Ora, querido amigo, você precisa levar as mensagens do Evangelho. Quero ler um texto aqui que está na lição, que é muito importante. A comissão do Salvador aos discípulos inclui todos os que creem até o fim dos tempos, todos aqueles a quem veio a instrução celestial. São depositários do Evangelho. Todos os que recebem a vida de Cristo, recebem a vida de Cristo são chamados a trabalhar pela salvação de seu semelhante. Para essa obra foi estabelecida a igreja, e todos os que tomam sobre si seus sagrados votos de compromisso a ser cobreiros de Cristo. Ellen White, Desejado de todas as nações, página 822. Querido amigo, você é chamado a ser discípulo de Cristo, e a grande comissão do Evangelho, o ide pregar o Evangelho a toda nação, tribo e língua, é para nós e para nossos descendentes futuros, querido amigo. Note bem isso. Nós estamos incluídos nessa ordem dada por Deus. Então, procure ser discípulo e discipulador, não somente um discípulo. Seja um discipulador, lembrando que a igreja somos nós. Nosso corpo, querido amigo ouvinte, é templo do Espírito Santo. Por isso deve ser bem cuidado, devemos cuidar da nossa saúde, pois Deus quer fazer morada em nós. Só é possível obedecer o Santo Decálogo, observar a santa lei de Deus como um espelho que lhe mostra o que é certo e errado, para que você não erre, se você aceita o Espírito Santo em você. É um milagre de Deus você ter o Espírito Santo em você. Você é uma pequena igrejinha, querido amigo ouvinte. Preste atenção nisso, amigo. Você é uma igreja, e como uma igreja deve compartilhar essas mensagens do Evangelho e essa grande comissão do Evangelho, que é dada a todos que se dizem cristãos. Amém, querido ouvinte? Avançando para a próxima lição aqui, que seria de quarta-feira, buscando a verdade. Quero ler alguns textos, porque buscando a verdade, quando você ouvir esses textos, você vai ficar maravilhado. Jeremias 29, verso 13, quero ler. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Olha aí a necessidade de vir a Cristo, mas com sinceridade, com todo o seu coração. Não deixe parte do seu ser em alguma coisa, ou algum Deus abstrato ou físico. Abandone essas crenças e vá a Cristo. Buscar-lhe-eis e lhe achará. Busque a Jesus e você o encontrará. Mas quando lhe buscares de todo o seu coração, querido amigo. Abra sua Bíblia aí em João 16, verso 13. Olha que maravilha. Mais verdades da palavra de Deus. Buscando as verdades. Olha o que diz aí em João 16, verso 13. Diz assim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você pode verificar esse texto aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, querido amigo ouvinte. Note mais um texto, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Olha o que está escrito lá. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse livro aqui é a verdade. Santifique-se. Você sabe o que quer dizer a palavra santificar? Separar-se. Quando você entende essa palavra, é ser separado. Ser santo é ser separado. Então quer dizer que eu, Robson, você amigo ouvinte, que é pecador, pode ser separado para Cristo? Sim, sem dúvida. A Bíblia diz assim em um verso lá nas epístolas de João.
Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Ora, então carecemos da graça de Cristo constantemente, amigo ouvinte. Santificai-os, santificai-os, queridos amigos, na palavra do Senhor. Passando aqui para quinta-feira, compartilhando nossa vida. É muito importante compartilhar nossa vida. Sermos discípulos, mas compartilharmos a nossa vida. Como compartilhamos? As pessoas notam o nosso comportamento. Seu vizinho percebe seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com seu amigo. Se você é um filho, ele percebe o seu relacionamento com seu pai. Ele percebe como você se comporta. Muitas vezes não conseguiremos ganhar as pessoas pela palavra falada, mas ganharemos essas pessoas pelo poder do Espírito Santo, mas pelo nosso comportamento. Isso está em jogo, querido amigo. E note bem uma coisa. Jesus diz lá em Mateus 18, verso 20: aonde 2 ou 3 estiveres em meu nome, lá eu estarei. Olha aí, então, aonde 2 ou 3 estiverem em nome de Jesus, lá ele estará. Santifique o nome de Jesus. Honre e adore a esse Deus maravilhoso. Ficamos por aqui, nesse estudo maravilhoso, nesse comentário da lição número 9. Querido amigo, a próxima lição trarei alguém que faremos uma entrevista maravilhosa sobre a lição número 10. Um forte abraço para você, querido amigo, e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Quero orar por você nesse momento. Curve sua fronte. Bondoso Deus e Pai eterno que estás no céu, abençoe nosso amigo ouvinte de modo poderoso e sobrenatural. Capacite a ele a ouvir mais da palavra de Deus. Capacite a ele a ter discernimento, sabedoria e que ele seja um membro ativo da igreja física, pois entendemos nessa lição que a igreja é uma grande sala de aula com seus professores e alunos. Necessitamos muito desse ambiente. Abençoe a todos nós e essa igreja visível e invisível que existe nesse planeta Terra. E que o Senhor possa voltar o mais rápido possível para que toda essa dor e esse sofrimento que enfrentamos tenha fim. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amigo ouvinte.